Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui com vocês para responder a questão número 13 que está aí na tela, a questão da FUVEST. Estamos aqui no livro PV2 de Geografia, a página é a página 233, capítulo 5 de Energia, estamos na frente 2 de Geografia. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, a questão da FUVEST. Coloca um mapa aí para a gente. Eu vou primeiro dar uma lida no enunciado, depois eu leio cada uma das alternativas para que a gente entenda o porquê da alternativa C ser a correta, tá bom? Então vamos lá. O mapa a seguir, obtido por informações de satélites na década de 1980, mostra as áreas de maior incidência das manchas de petróleo nos oceanos, resultantes de derrames e vazamentos de navios. Sua distribuição geográfica indica que. Bom, então conforme a gente vai lendo as alternativas, aí a gente vai comentando um pouco daquilo que a gente consegue observar no mapa. Na alternativa A, ele coloca que a distribuição geográfica das manchas de petróleo estão associadas às altas latitudes norte, onde se situam importantes áreas produtoras de petróleo. Altas latitudes norte, né, a gente poderia pensar, talvez, né, pensando num extremo latitudinal, especialmente as regiões aqui, né, do Oceano Glacial Ártico, que não é o caso, né? A gente não consegue observar manchas de petróleo nessa localidade. Caso a gente esteja pensando nestes locais aqui, tem um detalhe importante que a gente tem que lembrar, né? Destas regiões aqui destacadas, por exemplo, né, no norte da Europa, principalmente, e também aqui numa porção próxima ao litoral aqui oriental também, né, da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, ok? Realmente, nós temos algumas boas manchas de petróleo, especialmente nessa região aqui da Europa Ocidental, próximo ali à Escandinávia. Temos ali importantes regiões produtoras de petróleo? Até temos. Por exemplo, a Noruega é um importante país produtor de petróleo, é um dos responsáveis, né, um dos principais responsáveis pelo abastecimento de petróleo na Europa, ok? O próprio Reino Unido também tem algumas áreas de exploração de petróleo, especialmente no Mar do Norte, né, na porção mais ao norte do território do Reino Unido, particularmente ali próximo ao território da Escócia, ok? E também o próprio Estados Unidos e o Canadá são também países que têm uma importante participação nessa atividade econômica. Quando ele coloca, no entanto, as altas latitudes norte, isso talvez nos indique também, né, as regiões do extremo latitudinal, né, mais próximas ao Polo Norte. E, como a gente pode observar no mapa, não são regiões que têm uma distribuição efetiva e uma distribuição significativa das manchas de petróleo. Eu diria que essa possível consideração, em certa medida, torna a alternativa A meio ruim, tá bom? Ainda assim, um outro comentário importante a ser feito, né? Nessas regiões, e particularmente na Europa, o destaque fundamental, na verdade, se dá ao consumo do petróleo. Você tem um volume muito superior de petróleo consumido em comparação ao petróleo que é extraído e efetivamente refinado no continente europeu. Né? O continente europeu geralmente compra petróleo cru de outros produtores, mundo afora, especialmente do Oriente Médio e também de algumas regiões da própria Ásia Central, né? Por exemplo, alguns oleodutos que vêm da Rússia, do Cazaquistão, chegam até o continente europeu, ok? Mas eu diria que vale destacar essas manchas de petróleo no continente europeu muito devido ao fato de uma grande parte do petróleo ser destinado àquele local e não efetivamente extraído, produzido naquele local. Então, essa grande distribuição das áreas de manchas de petróleo, na minha leitura aqui, né, se deve mais a essa condição de a Europa ser um grande consumidor e não efetivamente um grande produtor. Tudo bom? Então, a alternativa A podemos considerar como incorreta. Vamos ver a B. Há uma significativa concentração no Atlântico Norte e na Europa Ocidental, até aí beleza, em virtude da ação da corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente marítima quente que se forma na região do Golfo do México, que dá também nome à corrente marítima, e ela vai depois atravessar todo o Oceano Atlântico, chegando inclusive aqui ao Oceano Glacial Ártico. Tem até um pedaço aqui do território da Rússia que é atingido por essa corrente marítima. Ela, inclusive, em algumas classificações tem um outro nome nessa região, corrente da Europa Ocidental, ok? Mas na prática é mais ou menos um grande fluxo de água que vai aqui desde o Golfo do México até a região que é da Escandinávia. Realmente existe uma atuação dessa corrente na dispersão dessas manchas? Eu diria que sim, né? Inclusive dá até para a gente reconhecer mais ou menos esse trajeto aqui na imagem, ok? Dá para a gente ter mais ou menos essa percepção. Agora, a concentração nessas regiões, eu diria que se deve menos à corrente por si só,
e mais ao fluxo das embarcações que vão transportar esse petróleo, ok? Se a gente repara, né, a alternativa C diz exatamente a respeito disso, né, existe um fluxo circundando o continente africano, que é justamente um fluxo oriundo aqui do Golfo Pérsico, né, que é a região em que há a principal, né, área de exploração de petróleo do mundo, é hoje o Golfo Pérsico. Então, por conta dessa condição, né, que há essa concentração na Europa Ocidental, é porque a Europa Ocidental é um dos principais destinos desta produção, assim como também os Estados Unidos, o que justifica ali no Atlântico Norte, né, mais próximo à América do Norte, essa mesma condição, tudo bem? Então não se deve tanto a ação, né, a influência da corrente do Golfo, e sim a própria circulação das embarcações que vão transportar esse petróleo, ok? Que é justamente o que diz, né, a alternativa C. Há uma faixa de alta incidência em torno da África, refletindo as rotas que ligam as grandes áreas produtoras aos importantes centros consumidores, né? Eu diria que não, a gente pode destacar aqui 3 principais rotas nesse mapa. A primeira, aliás, e todas elas, né, saindo do próprio Oriente Médio, né? Você tem aqui essas rotas que saem do Golfo Pérsico, atravessa aqui o Estreito de Hormuz, que é o território aqui, né, do Irã e do Omã, ok? Vão fazer essa volta e vão se direcionar aqui aos mercados asiáticos, Japão, China, Coreia, principalmente, né? Indonésia aqui também um pouco. Ou então elas vão utilizar 2 possíveis rotas, né? Uma rota que é através do canal de Suez, atravessando diretamente para o Mar Mediterrâneo, tendo acesso aqui ao sul da Europa e o norte da África. No próprio norte da África também temos algumas importantes áreas de exploração de petróleo, principalmente a Líbia, né? A Líbia também é um país que está aqui no norte da África, que também abastece diretamente o mercado europeu, ok? Ou então há uma possibilidade também destes cargueiros fazer o contorno aqui no continente africano para chegarem aqui à Europa Ocidental, né? Imagino que seja uma rota alternativa para quem não queira atravessar aqui o Mediterrâneo inteiro, né? Há essa possibilidade de circundar aqui o continente africano. E também vale lembrar que no próprio continente africano também existem algumas importantes fontes de petróleo. A Nigéria, o Gabão, Angola, Congo, são países que estão aqui na costa do Atlântico e também vão aproveitar essa mesma rota para escoar sua produção, especialmente em direção à Europa e também aos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não são tão importantes nessa importação de petróleo, porque uma parcela significativa da importação deles advém do Canadá, né? O Canadá é o principal exportador do petróleo comprado pelos Estados Unidos, que também não representa um percentual tão grande. Os Estados Unidos tem um cenário de uma condição próxima a uma autossuficiência, a uma grande exploração própria também de petróleo, ok? Mas em certa medida eu diria que o mapa reflete especialmente esses 3 principais trajetos, né? Um trajeto aqui a partir do Golfo Pérsico em direção ao Sudeste Asiático, aos mercados aqui do extremo leste, ok? Outro que abastece diretamente os países ao sul da Europa, através aqui do Canal de Suez e do Mar Mediterrâneo, e um terceiro para os países da Europa Ocidental e também, eventualmente, aqui para os países do Atlântico Norte, tá? Vale também lembrar da Venezuela, que está aqui no meio também, né? Não tem tanto a ver com o que diz a alternativa C, né? Também dá para observar mais ou menos um rastro aqui de cargueiros que saem, especialmente aqui do norte da América do Sul, essa região em que se encontra o território da Venezuela, tá bom? A alternativa C faz bastante sentido, legal. Vamos dar uma olhada também na D. São escassas nas altas latitudes sul, em virtude de tratados internacionais que controlam a região antártica. Realmente, né, são escassas as manchas de petróleo nas porções no extremo sul aqui do Atlântico Sul, do próprio Oceano Índico, do Oceano Pacífico, né, de modo geral, não são muito presentes essas manchas de petróleo nessa porção do extremo sul do planeta. Poderíamos justificar isso talvez muito mais pelo fato de serem regiões muito menos populosas, né? Então, não temos um destino tão grande de cargueiros transportando petróleo, por exemplo, aqui para a região da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, ou na região aqui da parcela sul do continente australiano, enfim, né? Não temos ali não temos grandes cidades, não temos grandes áreas industriais, enfim, né? Qualquer coisa que justificasse uma maior demanda por petróleo e derivados. Então, tem muito menos a ver com os tratados internacionais, que de fato existem também, existem tratados internacionais acerca da exploração de recursos naturais na Antártida, impossibilitando que os países ou empresas façam atividades econômicas e extrativistas naquele continente. Em tese, a ocupação da Antártida é geralmente destinada a pesquisas, ok?
Mas eu não diria que essa ausência ou menor presença das manchas de petróleo nessa porção do planeta se deva a essa condição. Está muito mais associada às questões econômicas, de modo geral. Tudo bem? E, por fim, a alternativa E, ela vai falar o seguinte, né? As manchas, a distribuição das manchas é agravada no extremo oriente e no sul da Ásia em virtude da variação sazonal da circulação oceânica. A gente pode realmente observar que existe uma grande concentração aqui, né, de manchas de petróleo, mas, novamente, a justificativa fundamental, e acho que isso pode servir de modo geral para a questão, é sempre lembrar que esse tipo de coisa ela está muito mais associada às questões econômicas, logísticas, né, que permeiam a exportação e importação do petróleo. Né? Então, na verdade, essas manchas elas refletem muito mais o caminho percorrido pelos navios e, portanto, né, os locais de onde e para onde este recurso vai, ok? Do que eventualmente condições naturais. Algumas características naturais, no sentido de deslocamento das correntes marítimas, variações sazonais da circulação oceânica, como diz a alternativa E, elas podem influenciar? Sim, mas elas são sempre influências relativamente menores, secundárias, se a gente considerar que se trata de uma questão muito mais associada aos trajetos, às rotas utilizadas pelos navios que transportam o petróleo. Então, beleza, até poderia haver essa possibilidade, mas a gente não diria que é uma consideração assim tão, tão forte, com um peso aí considerável na argumentação. Vale ainda lembrar que uma possível alteração nessa circulação, né, uma variação sazonal dessa circulação oceânica, talvez contribuiria para uma menor concentração em um mesmo local. Então, se você tem uma variação, por exemplo, uma corrente marítima que durante uma época do ano assume um trajeto diferente do que ela assume em outra época do ano, isso talvez contribuiria para uma menor concentração, uma maior dispersão desse petróleo, que, portanto, não refletiria num cenário como esse que a gente tem aí na imagem. Belezura, gente? Então é isso. A alternativa C, novamente, é a mais correta, é a adequada nesse caso. Beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Um abraço, bons estudos para vocês.